Bom, essa casinha onde eu morava com os meus pais, na parte da minha infância. E pode ser, mano, não tem reboco, é humilde pra caramba, mas eu era muito feliz aqui. Eu com os meus mais outros dois irmãos, minha mãe e meu pai. E era muito bom, velho. Era muito bom. A caixa d'água ficava aqui antes, tinha uma estrutura. E ficava aqui em cima, tá ligado? Aqui tá fechado, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas a gente morava aqui. E aqui tem uma paz absurda, cara. Eu tinha uma felicidade imensa. Fui muito feliz aqui. Mas é o tempo, né, gente? Hoje meus pais moram fora do país. Minha mãe e meu padrasto. Eles moram no Japão. E eu com meu irmão, a gente mora junto. Eu trouxe meu irmão pra morar comigo. Meu irmão tem 16, eu tenho 20. E tem uns 6, 7 meses já que meu irmão tá morando comigo. E eu tô cuidando dele. Eu sou um pai já, porém um pai sem ter filho, meu irmão. E pra mim é um prazer cuidar do meu irmão. Obviamente que é uma responsabilidade, mas eu sou casca. Quando a gente fala casca, a gente tem que ser maduro, né? Eu amadureci muito cedo. Fui morar com meu pai com 13 e as coisas eram diferentes lá. E eu acabei amadurecendo muito cedo por conta do sofrimento. Queria falar um pouco sobre o sofrimento. Como o sofrimento nos faz crescer. Biblicamente dizendo, né? Pra gente alcançar o reino dos céus, a gente vai sofrer nessa vida e a gente vai passar por dificuldades. Grandes essas dificuldades. E eu queria fazer uma conexão isso com a minha vida. Eu com 13 anos fui morar com meu pai e pra mim foi uma mudança de família muito brusca, porque o meu pai, a gente, tipo assim, eu convivia com ele nas férias e tudo mais, mas eu não tinha aquela convivência de, pô, todo dia conversar com meu pai, tá ligado? E quando eu fui morar com ele eu já tinha 13 anos. A primeira vez que eu fui morar eu tinha cerca de uns 9, eu acho, uns 10 anos. Mas eu fiquei um ano lá e não gostei e vim morar pra cá. Porque era um sistema diferente. Ele morava na cidade, eu morava, no sítio, eu tinha mais liberdade aqui, eu brincava, eu era criança, tá ligado? E quando fui pra cidade as coisas mudaram de certa forma, porque eu era muito trancado em casa. E pra mim isso fez uma baita diferença. E eu era muito fechado com o meu pai. Até hoje eu sou, mas hoje já tenho uma relação melhor. Hoje já não moro mais na casa dos meus pais. Hoje eu já moro sozinho. E, bom, todo aquele sofrimento que eu passei morando com meu pai, e quando eu falo sofrimento é porque eu não tive uma boa relação com ele. Aprendi muito com ele, amadureci muito cedo, saí cedo de casa. Eu tava com 18, fiz 19, eu saí de casa. Já tem aí quase 2 anos que eu moro sozinho. Já tenho conquistado as minhas coisas, assumido grandes responsabilidades e tenho buscado trilhar um caminho que agrade a Deus, um caminho que eu possa crescer no Senhor. E aí eu quero colocar hoje para vocês essa questão do sofrimento. Sem esse sofrimento que eu passei pelo meu pai, talvez eu teria uma outra vida hoje e um outro pensamento. Talvez eu não estaria nos caminhos do Senhor. E quando a gente fala caminho, realmente, verdadeiramente caminhar com o Senhor, né? Eu sinto que cada dia mais que passa, a gente, como jovem, tem uma responsabilidade de melhorar este mundo. E quando a gente fala, é levar a Cristo para este mundo, para as pessoas. E a gente precisa, porque se a gente não levar, quem que vai levar? Então a gente não pode ser um sal no saleiro. A gente não pode ser uma luz, mas que esteja tampada só para um foco. A gente tem que ser amplo, tá ligado? A gente não pode ser um cristão religioso. A gente tem que se envolver com as pessoas do mundo. E quando eu falo se envolver com as pessoas do mundo,
não é repetir os mesmos comportamentos que ele, mas ser sal em meio dessas pessoas, para que elas possam olhar e ver que tem coisas diferentes na nossa vida, e essa coisa é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Precisamos passar por sofrimentos para amadurecer. Por quê? Porque se a gente não amadurece, a gente leva a vida como levar, tá ligado? É isso, eu tô vivendo a minha vida assim, e tá bom, e tudo bem. Mas eu creio que a gente foi chamado para uma mudança radical, e isso começa na nossa família. Eu tomei uma iniciativa muito grande, e essa iniciativa é me tornar não somente um pastor, mas a diferença num ciclo geracional para minha família. Eu quero ser o alicerce, um novo alicerce na minha família. E quando falamos famílias, ó aqui. E é isso que precisamos ser, uma mudança. Não é porque a nossa família anterior a gente, anterior a nossa linhagem e tudo mais. E quando a gente fala família é muito abrangente, né? A gente não escolhe a família que a gente vai nascer, mas a gente escolhe como é que a gente vai seguir. Se a gente vai trilhar os caminhos do Senhor ou se a gente vai trilhar os caminhos que os nossos pais, as nossas mães quiseram trilhar. E eu tomei uma decisão, eu não quero seguir uma vida vaga, eu não quero seguir uma vida sem propósito. Eu quero viver a minha vida com propósito no Senhor. Eu quero que a minha família olhe para mim e veja que a graça de Deus está sobre nós. E essa é uma responsabilidade que eu tomei para mim. Eu me batizei com 16 anos, eu comecei a buscar ao Senhor, vamos dizer assim, muito cedo, né? Mas hoje eu colho os frutos de estar nos caminhos do Senhor. O Senhor me abençoou com um carro, o Senhor me abençoou com a minha casa. Não é minha casa própria, mas eu pago um aluguel. Então, essas responsabilidades de um adulto. Eu tenho tido esperança na minha família, no meu irmão, nos meus irmãos, nos meus pais. Porque se a gente não tiver esperança no próximo, em Cristo Jesus, a gente vai ter esperança em quem? A gente precisa ter esperança. A esperança, ela precisa ser a última realmente que morre, não a primeira a agonizar. A gente precisa colocar os nossos pés e olhar e trilhar que as dificuldades que a gente vai passar na vida são necessárias para o nosso crescimento, seja intelectual, seja de maturidade e seja também espiritual. Eu tenho a responsabilidade de ser um pai com 20 anos, de um adolescente de 16. Mas o meu irmão, ele não é perdido também. Meu irmão, ele é um irmão decente, graças a Deus. Mas se fosse perdido, eu ia amar ele do mesmo jeito. Se ele fosse cabeça dura, eu amaria ele do mesmo jeito. Porque a gente deve amar uns aos outros. Porque senão, que amor que está em nós? Se a gente decide quem amar. O nosso amor deve ser sem limites. Amar sem olhar a quem. Porque Deus é amor. E Deus nos ama. Então, se você está passando por uma dificuldade e está achando que vai ser o final da sua vida, essa dificuldade aí, não vai ser. Essa dificuldade vai te firmar, vai te fazer casca para coisas maiores, para grandes coisas. Deus nos ensina grandes coisas na sua palavra. E uma dessas coisas que eu queria acrescentar também está em, se eu não me engano, nos livros dos reis, primeira ou segunda reis. Eu não vou lembrar direito o versículo, mas não é heresia que eu vou falar nesse vídeo, tá? O filho de Acabe, ele poderia ter seguido da maneira que Acabe viveu. Acabe começou o seu reinado muito bem, adorando ao Senhor, mas depois ele foi se perdendo, cometendo sacrifícios a falsos deuses,
e outras coisas demais. O seu filho tomou a decisão de não seguir o caminho de Acabe, mas de seguir o caminho de Davi. E a gente for ver a história de Davi, Davi adorou o Senhor, honrou o Senhor. Obviamente que Davi pecou, né? Não vamos poupar isso também, mas o reinado de Davi não foi um reinado de todo ruim. Foi um exemplo, vamos se dizer assim, né? E esse jovem seguiu o exemplo de Davi e não seguiu o exemplo de seu pai. E aí que eu quero pontuar também as nossas decisões. A decisão é sua de seguir o ciclo geracional da sua família. Se você vai continuar na bebedeira, se você vai continuar nos vícios, se você vai continuar na imoralidade, se você vai continuar perdido como alguns da sua família. Viver sem propósito, viver a vida, deixa a vida me levar. Essa é uma decisão sua. E eu queria pontuar para você ainda mais. A sua capacidade de mudar a sua família é muito grande. Se você é uma pessoa jovem, e quando eu coloco jovem, seja de 15 até 45 anos de idade, porque você pode mudar. Até mais, vamos botar 60, você pode mudar ainda. Você pode mudar. Não é porque você viveu uma vida inteira de desgraça que você vai continuar na desgraça. Se você tem a oportunidade de se arrepender, se arrependa. Porque Deus é amor e Ele vai te receber. Se você tiver um arrependimento genuíno, certamente Deus vai te acolher. Então, se você é jovem e tem a oportunidade de ser o novo da sua família, seguir caminhos novos, fazer uma aliança com o Senhor, certamente Deus se alegrará disso. Vai ser difícil, vai ser muito complicado, mas Deus estará com você. E ninguém disse que vai ser fácil. Realmente vai ser muito difícil. E está sendo difícil. Mas decisões te formam um homem. Um homem se faz de decisões difíceis. Então, se você caiu nesse vídeo hoje, tem um propósito. Esse propósito é de mudar o seu coração e de se alinhar com Deus. De olhar para Ele e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Talvez Deus quer usar você para mudar totalmente a linhagem da sua família. Sua família pode ter maldição hereditária, os caramba aí, filho. Mas se Cristo Jesus, que você aceitou, Cristo Jesus, toda maldição hereditária cai por terra. Porque isso não é mais forte que Deus. Deus estará com você nos seus momentos difíceis. E eu boto fé que você será a mudança para a sua família e que a sua geração será diferente porque você amou a Deus com todo o seu coração. Porque você decidiu mudar a sua vida, ou melhor, dar a sua vida por Deus, para Deus. E é isso. Meu primeiro vídeo, e num lugar tão especial, num lugar onde eu cresci, num lugar onde eu fui feliz e sou feliz ainda. Mas aqui eu tenho boas memórias, boas lembranças. E como é bom ter boas lembranças. Como é bom ter boas lembranças. Bom, se você não segue o meu canal ainda, eu sou o Gustavo e eu vou tentar trazer mais vídeos do cotidiano, de uma vida simples, de uma vida cristã simples. Eu não tenho luxos, eu não tenho muitas coisas para trazer para vocês em âmbito financeiro, mas talvez de experiências vividas nesses 20 anos de vida e desses 4 anos de nova vida como um cristão. Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, comente o que você queira comentar. Se você também tiver uma sugestão de vídeo. E é isso. Tamo junto.